tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos de volta com um novo episódio do Empreender para Crer. No podcast de hoje, você vai conhecer a história de Márcio Marques. São mais de 22 anos de carreira na música e quase 10 anos empreendendo sozinho. Ele já atuou como cantor de baile, foi back vocal em estúdio e é professor de canto. Ele criou recentemente um curso online de técnica vocal. Aliás, eu acho que eu estou precisando, com base na fisiologia da voz que se chama Pilares do Canto. Se você está pensando em empreender com infoprodutos, fique com a gente, porque vamos conversar muito sobre isso hoje. De acordo com o portal Cuponomia, o crescimento no volume de compras de cursos online foi de 224% desde o início da pandemia. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, pode acessar também o nosso canal do YouTube e lá você vai participar com a gente pelos comentários, sugerindo entrevistados para o nosso podcast ou fazendo perguntas sobre empreendedorismo. Eu sou Letícia Maciel, jornalista e também empreendedora, fundadora da agência de marketing digital BRZ Content e faço podcast aqui ao lado do meu amigo da Soneria Produtora de Vídeos, o Marcos. Olá, Marcos, tudo bem? Olá, Letícia, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui no Empreender para Crer a gente vai aprender muito com vários empresários aqui da região do Vale do Paraíba e também de todo o Brasil. Vamos falar sobre gestão de pessoas, sobre marketing digital, produção de vídeos e muito mais. Fique com a gente e participe. E aí, Márcio, tudo bom contigo? Tudo bem, e vocês? Ótimo. Muito obrigado pelo convite. Oi, Márcio, muito prazer em conhecê-lo. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Prazer, meu, Letícia. Bom, conta para nós como é que foi o início da sua vida empreendedora. Quando é que você abriu o seu primeiro estúdio? Boa pergunta. Na verdade, nem começou com estúdio e muito menos com música. Sério? Eu acho que eu sou empreendedor desde sempre, desde moleque. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu cresci aí em São José dos Campos. E eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12 para 13 anos, em uma loja de bairro que vendia roupa, e logo eu me dei conta que dentro daquele mercado tinha uma demanda muito grande por estamparia em camiseta. Então eu fui aprender justamente isso e comecei ajudando justamente nessa loja que eu estava trabalhando. Depois disso, eu comecei a fazer estamparia para fora, para outras lojas, para outros mercados. E aí, não vou saber te dizer com que idade, mas eu fui trabalhar em uma empresa que produzia embalagem. Não sei se vocês conhecem aquele tecido que chama TNT, que é um tecido não tecido. Parece um plástico, parece um paninho, né? E aí, eu fui trabalhar em uma empresa dessa. Com 2, 3 anos de experiência nessa empresa, eu acabei virando concorrente deles no mercado de São José, Vale do Paraíba, São Paulo. E aí comecei a minha primeira empresa de embalagens desse tipo. E nessa mesma época foi quando me deu esse start com música. Fui trabalhar em banda de baile. Eu sempre cantei na minha infância, sempre tive a música por perto, apesar de não ter nenhuma referência familiar com música. Mas assim, você cantava em casa, cantava como amador, você não fazia curso de música? Não, cantava brincando no quarto, no chuveiro, eu sempre gostei de música. E aí, adolescente, fui aprender a tocar teclado, depois eu fui aprender a tocar violão, e, por fim, fui aprender a cantar, fazer aula de canto, de técnica vocal. E aí, nesse meio termo, já cantando em banda de baile, nessa época, eu fui participar de uma igreja batista. E aí, deu start da coisa do ensino dentro da igreja, porque tinha um coral infantil, eu fui convidado para ajudar nesse coro, era um coro de criança, então eu sempre tive a preocupação de, como é que eu vou trabalhar com vozes de criança se eu não conheço nada disso e de repente posso machucar essas crianças, né, essas vozes. E aí fui buscar conhecimento, fui começar a estudar muito mais, fui buscar cursos para essa demanda do ensino. E aí, de lá para cá, aqui estou.
Não, eu tenho muita curiosidade sobre música. O meu filho, que tem 9 anos, ele tá fazendo piano, né? Tá começando também. E é uma carreira que você tem que se dedicar muito, né? Então, você começou a dar aula lá no coral. Quantos anos você estudou para começar a dar aula e começar realmente a fazer negócio com a música? Quanto tempo você levou? Letícia, nessa época do coro, eu tinha por volta de 19, 20 anos, que dentro da igreja, né, desse coro da igreja, onde eu comecei a dar aula. Então, de lá para cá, é basicamente isso que você falou, 22 anos de estudo, porque a gente não para nunca. Primeiro eu comecei a fazer faculdade aqui em São Paulo, faculdade de música, que eu não concluí, porque logo de cara, no primeiro semestre, eu entendi que o que eu estava buscando, que era entender justamente essa didática, essa pedagogia para o ensino de técnica vocal. E logo no primeiro semestre eu entendi que eu não ia encontrar isso dentro da faculdade de música. Então, eu já caí fora e fui buscar o meu estudo de outras formas, por meio de livros, de cursos, de formações que pudessem me ajudar nessa questão. Anos depois eu fui fazer graduação, que nem era em música, fui fazer audiovisual, e aí fui fazer pós-graduação em voz profissional e, por fim, mestrado em fonoaudiologia. Então, eu posso te dizer que, sim, é uma vida de estudo, de muito empenho, e eu, como professor, eu não parei de estudar nunca. O tempo todo eu estou fazendo algum tipo de formação, algum tipo de capacitação, porque ensinar canto vai além de conhecer o aparelho vocal, vai além de conhecer o que é anatomia, o que é fisiologia. Ensinar canto tem um lado psicológico também, tem um lado social muito grande. E qualquer pessoa pode aprender? Claro, com certeza, com certeza. Cantar é como praticar algum exercício na academia. Você vai se tornar profissional se você foca nisso. Ou você vai lá, faz a matrícula na academia e volta um ano depois achando que o tanquinho vai brotar. E não vai, né? Porque a gente tem muito disso. A gente vai fazer uma matrícula na academia, mas vai lá, passa uma vez por mês, não é? Quem nunca fez isso? Cantar Mas é legal que você fez um disso. caminho bem diferente, né? Você fez um caminho bem diferente do convencional, né? Porque geralmente o professor de canto ou quem está envolvido na música, de fato, ele já parte para um princípio de fazer um curso superior na área de música, né? Uma licenciatura, o que seja, né, para fazer. Mas você segue um caminho bem distinto nessa parte, né? Você já teve uma visão mais, vamos dizer assim, ampla do que eu acho que conhecimento isso, Marcos, em si, né? Lógico, eu acho que isso vem desse meu lado empreendedor, porque eu consegui entender desde muito cedo nessa carreira que não dava simplesmente para eu conhecer música de uma forma ampla, de uma forma global. Não é conhecer os compositores de música, não é conhecer os cantores. Você tem que ir para dentro do instrumento, da maneira que faz um instrumentista de qualquer pianista, um guitarrista, ele vai conhecer o instrumento dele. Para mim foi claro desde muito cedo que eu, como professor, eu tinha que conhecer o meu instrumento, não adiantava nada eu conhecer todos os compositores de música clássica, de música brasileira, porque isso não era o suficiente para ensinar técnica vocal. Então, o meu caminho ele foi muito mais direcionado para essa parte mais científica da coisa, né? Entendi que a faculdade não ia me ajudar no que eu estava buscando. Até aproveitando essa deixa, falando essa parte do empreendedorismo, né, do empreendedorismo em si, né, dentro da música, eu, particularmente, já convivi, né, com muito músico, né, seja indiretamente ou diretamente, né, seja amigo, colega, clientes também, e eu vejo que essa ideia de transformar a arte em um negócio... minha esposa também é, né, professor de canto. Então, eu sei que transformar a arte em um negócio rentável ainda é um desafio muito grande, né, para quem é profissional de música. Mas você, há 7 anos atrás... já teve essa ideia de criar, né, o Pilares do Canto, que naquela época ainda era um assunto assim muito, muito novo aqui no Brasil, pelo menos, né? Essa ideia de criar um conteúdo digital, um infoproduto para se vender
né, como uma aula online mesmo de canto. Como que surgiu essa necessidade? Porque você sempre falou que teve essa veia empreendedora, então como que surgiu essa ideia? Pô, acho que é legal criar um curso e tal. Como que surgiu essa ideia? O curso Os Pilares do Canto, ele tem 7 anos de idade, mas essa ideia do produto online, do produto digital, já vem um pouco antes. Vem pelo menos há 10 anos atrás, que foi justamente com o start do YouTube. De cara, eu entendi, que aliás, nessa época, 10 anos atrás, 12 anos atrás, era uma fonte de pesquisa para mim, só que não tinha nada no mercado brasileiro. Eu comecei a ter contato com os professores de fora do Brasil exatamente pelo YouTube, assistindo o tutorial. E aí, em uma dessas aulas online, já 10 anos atrás, um desses professores comentou, olha, não tem material assim no Brasil. Por que você não começa a fazer alguma coisa? Nessa época eu nem pensava, nessa época eu estava muito focado, que aliás eu não falei isso. Eu estava trabalhando como ator. Ator de teatro, de cinema, fazendo propaganda, trabalhando com dublagem, isso aqui já em São Paulo. E nessa época eu nem estava focado nessa coisa, estava nessa divisão aí entre ser ator, ser dublador, e às vezes dava uma aulinha de canto. Quem sou? E às vezes dava uma aulinha de canto para ganhar uma grana, né? Porque a vida de ator, vocês sabem como é. Então dava uma aula esporádica aqui e outra ali para um amigo do teatro, um amigo do cinema, né? E aí esse professor fez esse comentário, por que você não grava alguma coisa assim para colocar no YouTube? Porque não tem nada em português. Eu já pesquisei e não tem. Falei, é uma coisa legal, né? E aí meio descrente de como fazer, porque não tinha câmera de vídeo, e aí o meu diretor do teatro é que tinha esse equipamento de vídeo, e aí eu pedia emprestado para ele, não tinha jeito nenhum com câmera, e aí era muito engraçado, porque os primeiros vídeos do YouTube, se vocês pesquisarem no meu canal, é um porão gigante, todo forrado de feltro escuro. Os primeiros vídeos tem uma bateria atrás de mim, montada, toda desengonçada. Então, os primeiros vídeos era muito engraçado, porque eu tinha uma vergonha imensa, pedia para ele colocar a câmera, e ele saía do estúdio para eu falar sozinho. Porque eu travava imensamente. Enfim, e aí com isso eu comecei a gravar os primeiros vídeos do YouTube. E você grava até hoje lá no canal? Gravo até hoje. Gravo até hoje no canal. O canal é o Estúdio Vocal Márcio Marx, que é o material especificamente do professor de canto. Tem outro canal que é do Márcio Artista, que é o Márcio Marx. Enfim, e aí foi engraçado que logo que eu comecei a gravar esses vídeos, eu senti um boom gigantesco na minha carreira. A procura por aula saiu assim, de 1 para 1000. Foi uma coisa gigantesca. Pessoas do Brasil inteiro... Mas por causa do canal? Por causa desses vídeos do YouTube, por causa desses vídeos do YouTube. E aí, um monte de gente me procurando, me buscando. Nessa época eu dei aula para alguns sertanejos famosinhos, inclusive. Quem? Conta pra gente. Eu acho que é legal não falar. Eu acho que é legal não falar. A gente quer saber da sua vida, da sua celebridade. Vamos deixar para a próxima. Próxima entrevista. Mas foi muito legal porque muita gente começou a me buscar. E aí, entrando nessa coisa do empreendedorismo, nessa busca, nessa procura pelo meu material como professor, me veio a ideia de, se os vídeos funcionam, seria legal também eu gravar exercícios em áudio para vender em um site. Eu não tinha site nessa época, tá? Não fazia ideia de como construir um site. Mas me veio essa ideia de, já que o vídeo tem sido buscado, eu vou gravar um pacote de exercícios, 10 faixinhas de exercícios, e vou vender isso no meu site. Vou mandar construir um site, seja lá como for, e vou vender isso. E foi o que eu fiz. E aí foi muito legal que, mais uma vez, eu tive uma surpresa que dava para vender esse material pela internet. Então, eu comecei vendendo os vídeos, que era uma vitrine gigantesca para mim.
Depois eu comecei a vender os pacotes de exercícios. O próximo passo foi, nessa época a gente ainda tinha DVD. E aí o próximo passo foi, vou criar um DVD com vídeos e exercícios para vender também no meu site. Mais uma vez foi um boom. E aí nessa época eu criei dois DVDs, o Controlando o Canto e o Supervox, que também distribuía e vendia pelo Brasil inteiro. E aí o próximo passo... Não, diga, você está falando isso? Assim, eu criei o primeiro, eu criei o segundo, e falando isso como se fosse muito fácil criar tudo isso, mas eu imagino que você tenha se dedicado muitas horas, e assim, como é que funciona isso? Você tem que ter uma disciplina de trabalho diária para você gravar tudo isso? Como é que você se organizava para produzir? Tinha alguém que te ajudava? Porque pegar o CD na mão é fácil, mas tem que ter muitas horas de trabalho, né? Eu tive que aprender. Né? Eu tive que aprender tudo isso, Letícia. Eu tive que aprender tudo isso. Porque eu estava muito focado no ator nessa época. Em trabalhar para publicidade, para dublagem. Nessa época, inclusive, eu estava dublando vídeo, mas já estava dirigindo dublagem também. Eu participava de uma dubladora que era escola e dubladora. Então, nessa época, eu dublava filmes, dirigia filmes e ainda ensinava outros atores a dublagem. Então eu estava muito focado nisso. E nessa coisa dos vídeos para YouTube e tudo mais, eu tive que aprender tudo isso. Eu tive que buscar conhecimento, eu tive que descobrir como editar um vídeo, eu tive que descobrir como editar o áudio, como gravar, enquadramento, tudo isso. Eu tive que me virar nos 30 para saber como fazer. Não foi nada fácil. Mas eu acho que foi isso que definiu a minha carreira. Tanto que eu parei com a coisa do ator e fui literalmente vestir a camisa do professor de canto. E aí a coisa tem sido um aprendizado até hoje. Depois que eu criei esses 2 DVDs, que eu também não tinha ideia de como fazer, só me veio a cabeça, só me veio a ideia. Eu tenho que fazer 2 DVDs e vamos lá. E aí fui procurar fornecedor, fui procurar uma empresa que prensasse os CDs, os DVDs e todo esse material aqui em São Paulo, né? Desenvolver a arte para isso, porque você tem que fazer uma capa, você tem que fazer uma impressão no CD, no DVD, e eu que fazia tudo isso sem muito saber. Metia a cara, encontrava tutorial e aprendia o que era necessário para fazer isso. E aí eu entendi nesse meio tempo que o mercado estava mudando, que o CD e o DVD tinha vida útil, tinha prazo de validade. E aí o pensamento lógico foi, preciso produzir um curso online. Como eu já tinha uma certa experiência, isso aí quando eu comecei a produzir, mais ou menos de 2012, 2011, esse prazo para o DVD durou mais ou menos uns 3 anos. Então, mais ou menos 2015, eu comecei a gravar o curso Os Pilares do Canto. Da maneira que eu tinha, com o material que eu tinha na mão, da maneira que eu conseguia fazer naquele momento. Que cá entre nós a qualidade era bem mais ou menos. Eu tinha completa consciência disso, mas é o que eu tinha naquele momento e eu tinha que aproveitar a onda, porque... Aí você lançou assim mesmo. Lancei assim mesmo, sem muita preocupação. E o importante é fazer, né? O que eu tinha era fazer o material, porque as ideias estavam ali brotando a todo momento. E aí o mais interessante é que, assim, eu não sabia vender o curso online. Só me veio a ideia de que eu tinha que construir um curso online. Mas eu não sabia. E aí já tinha o site, já tinha produzido isso, porque já vendia os pacotes, né, de exercícios, e coloquei lá o curso. Mas a coisa não emplacou. Coloquei o curso, comecei a gravar e colocava o material e fazia propaganda do jeito que eu achava que tinha que ser, porque nessa época eu ainda não conhecia o marketing. Você fazia propaganda onde? Como é que você divulgava? A divulgação era basicamente nos vídeos do YouTube. Tá.
Mas nessa época eu não tinha noção do que era o mercado do marketing digital. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Esse termo para mim era novidade. Foi justamente nesse momento que eu fui fazer a faculdade de audiovisual, porque eu tinha consciência de que eu tinha que melhorar a qualidade do material que eu estava colocando, tanto no YouTube quanto para gravar os meus próprios cursos. Fiz a faculdade, fiz a graduação, conheci um monte de coisa que melhorou tudo isso, na questão estética, principalmente, mas na questão de venda, não funcionava ainda, não funcionava. E aí, em 2014, 2015, eu fui descobrir o que era o marketing digital, e aí fui pesquisar, fui me inteirar e, mais uma vez, fui aprender tudo que precisava para fazer isso. E aí o primeiro curso que eu fiz nessa época foi o Fórmula de Lançamento, que vocês devem conhecer, com certeza. Sim, com certeza. Eu fiz o Fórmula, eu fui da segunda turma do Fórmula de Lançamento. Começou cedo, né? Começou cedo. Logo que o Fórmula começou a bombar no Brasil, eu estava lá na porta já batendo para saber o que era e fiz o curso, todo esse processo. Era um curso pesado, principalmente para mim, que não conhecia nada do assunto, as ferramentas de divulgação, de marketing. Levei 6 meses para adaptar todo o curso que eu já tinha gravado para o lançamento do Fórmula, com as ferramentas do Fórmula. E aí quase passei mal, quase morri no dia do lançamento, aquela tensão gigante, porque tudo isso era investimento também, investimento financeiro. Sim. Que eu não tinha, porque nessa época eu estava dando aula, vendia o almoço para comprar o jantar, investia em uma ferramenta aqui, gravava com a outra ali, comprava um equipamento, gravava, era um terror. Enfim, e aí lancei o curso com a metodologia do Fórmula, e para mim foi assim, uma coisa astronômica, do ponto de vista professor de canto, do ponto de vista empreendedor, do ponto de vista de mercado digital. Para mim foi uma coisa magnífica. Eu lembro que na época eu fiz 50 vagas no lançamento, eu estava vendendo o curso na época por R$ 497, se eu não me engano, talvez um pouco menos. Mas, enfim, foi uma grana que eu fiz ali que eu nunca tinha visto na minha vida. Você vendeu a 50? Você vendeu muito mais? Quanto você vendeu? Eu fiz 50 vagas. Eu vendi 50 vagas. 50 matrículas. E nessa época foi uma grana que, para mim, puxa, era a maior grana que eu já tinha ganhado como artista na minha vida. Olha que legal. Eu falei, meu Deus do céu, tô rico. Descobri a mina. Tô rico. Nossa, tô maravilhado aqui. Agora vai. Aquela empolgação, aquela adrenalina, tudo junto e misturado, né? E aí eu falei, nossa, daqui a um mês eu quero fazer o lançamento de novo. Fazer todo mês. Todo mês que eu quero ficar rico. Mas demorou um pouco mais, acho que demorou uns 3 meses para eu conseguir fazer, porque daí eu tinha que entregar o material que eu prometi, né? Porque o curso inteiro que eu tinha bolado na minha cabeça era um curso de 12 módulos. Mas eu não tinha os 12 módulos gravados. Só tinha gravado 3. Eu queria entregar tudo que eu possuía na minha vida para essas pessoas. E aí eu prometi 12 módulos de conteúdo, mas eu acho que era exatamente isso, eu tinha 3 módulos. E aí fui correr atrás para gravar todos os outros, entregar tudo bonitinho, aí consegui entregar. Você estava sozinho? Não tinha pessoas te ajudando? Completamente sozinho, Letícia, louco da vida. Você ficava dia e noite, então, só trabalhando? Fazia tudo. Ficava no estúdio até 10 horas da noite, final de semana, sábado, domingo, gravava, dava aula, editava, subia vídeo, arrumava o site. Nessa época, inclusive, eu já sabia como fazer o próprio site e fazia o meu site também. Nem contratava terceiro, fazia tudo, sozinho.
Loucura total. Caramba, parabéns, hein? E aí, 3 meses depois, e aí é que vem o banho de água fria, porque 3 meses depois eu fui tentar lançar de novo, usar a mesma estratégia. Pergunta se deu certo. Achou que já soubesse a fórmula e não rolou. funcionou. Não funcionou. Não que não tenha funcionado, mas não foi igual, já diminuiu. Na segunda turma, eu acho que eu vendi só 20 matrículas. E aí já me veio outro start, pensando que se 3 meses depois já havia mudado a estratégia, alguma coisa do meu conhecimento, das minhas ferramentas, tinham que mudar também. E aí, de novo, fui para a internet, fui buscar, e conhece aqui, vê tutorial ali, e testa uma coisa, testa outra, experimenta. E aí eu já tive que chamar outra pessoa para desenvolver o site, dar uma melhorada nisso, porque o site também precisava ter uma linguagem compatível. E aí esse processo todo demorou pelo menos 1 ano e meio, até que eu comecei a entender de novo as ferramentas, o marketing, outros mentores do mercado, que eu tenho um grande mentor nessa área do marketing digital, que é o Conrado Adolfo, que é um cara que me ajuda muito, me ajudou muito nessa transição. Fui fazer mentoria com ele, fui ter esse cara por perto, fui participar dos grupos, enfim. E aí é que eu entendi um pouco essa visão, que eu tinha que sair do Márcio, professor de canto, artista, para o Márcio empresário. E talvez aí é que tenha virado a chave, de fato, para entender o que eu precisava de mercado, de marketing digital, de produto, e cá estou. Depois disso, 7 anos, o curso Os Pilares do Canto tem mais de 9.500 alunos. Eu tenho um segundo curso online, que é um curso para formação de professores de canto, que foi elaborado depois do meu mestrado. Esse curso também é um curso que está disponível no mercado digital. Então, hoje eu tenho 2 cursos. Tenho o método Singer Teacher, que é para formação de professores de canto, e o curso Os Pilares do Canto, que é formação para cantores. Os 2 juntos têm mais ou menos 10.000 alunos. Que bacana. A sua empresa, então, você continua sozinho na sua empresa? Você tem pessoas que te ajudam, apoiam, uma agência de marketing, alguma coisa, ou você está sozinho fazendo tudo isso? Sim, na verdade hoje, com essa experiência toda que eu adquiri, eu entendi que não dava para ser onisciente, onipresente, eu tinha que ter pessoas agregadas. Então sim, hoje eu tenho coprodutor, eu tenho pessoal que trabalha com marketing, eu tenho algumas pessoas que trabalham com design, porque realmente não dá para fazer tudo sozinho, eu tenho que delegar, porque no final das contas eu sou o cara da criação. As ideias aqui continuam bombando a todo momento, e cada hora que passa eu tenho uma ideia diferente, um vídeo diferente, um conteúdo, uma estratégia, uma campanha, mas não dá para eu focar em fazer e produzir tudo, porque senão eu vou ter sempre 50% do produto final, né? Então eu tenho que delegar sempre para outras pessoas, porque é aquela velha história, mais cabeças sempre melhoram o produto como um todo. Aonde está hospedado o seu curso? Como é que a gente faz para acessar? Sim, cada programa, cada curso tem um site específico. O curso Os Pilares do Canto, tem o próprio site, que é www.pilaresdocanto.com.br. O curso de Pedagogia Vocal também tem um site próprio, que é o www.pedagogiavocal.com.br, e tem o site central do estúdio, que é o www.estudiomarciomarques.com.br. Então, hoje, a empresa tem 3 sites com outros produtos, além desses 2 que eu citei. Márcio, até aproveitar aqui a deixa, já que agora a gente está falando dessa parte já do seu curso, já está bem estruturado, bem consolidado no meio, muitos
músicos, artistas de forma geral, né, sofreram as consequências, como a gente até estava conversando um pouco antes de começar aqui a entrevista, né? Mas tem outros também que conseguiram se adaptar e se rentabilizar de alguma forma. Até minha esposa mesmo, que ela é professora de canto, ela dava aula só fisicamente até 2019, né, até começo de 2020 era só aula presencial de fato, e para a necessidade da pandemia que colocou, ela teve que migrar totalmente para o online. E aí a gente estava conversando esses dias que, no caso dela, ela teve um aumento de 150% na rentabilidade dela, por causa dessa mudança que ela foi obrigada a fazer e teve um crescimento bem significativo, né? E para você que já vem de um curso bem estruturado, consolidado no mercado, né, que você já tem todo esse know-how, como que foi essa transição para você da princípio da pandemia e esse momento que a gente está vivendo agora da pandemia, já quase um ano, né, na nossa rotina? Como que está sendo para você? Marcos, no início da pandemia, eu tive um pouco de receio do que ia acontecer com relação ao produto online. Com o mercado e as aulas online, não. Porque eu, desde sempre, desde essa época de criação do próprio curso, eu já atendia pessoas de forma online. O meu canal no YouTube talvez tenha sido um dos primeiros a produzir material desse tipo. E eu entendi desde aquele momento que eu poderia aproveitar isso, né? Então, já lá atrás, anos atrás, eu já utilizava o Skype para dar aula, por exemplo. No início da pandemia, ano passado, eu fiquei um pouco receoso com a coisa do curso online. Porque o pensamento lógico foi: as pessoas vão ficar em casa, vão perder renda, vão poupar dinheiro, não vão comprar cursos que não sejam para sobrevivência. E a gente sabe que estudar técnica vocal e canto é supérfluo para algumas pessoas, né? Sim. Falei, putz, vai acontecer alguma coisa aí que não vai ser legal. Mas, para minha surpresa e do meu coprodutor, os 3 primeiros meses da pandemia, nós bombamos e tivemos mais ou menos essa porcentagem de crescimento também na venda do curso. Nós batemos o recorde de venda nos primeiros meses do curso e depois acabou voltando para uma demanda mais normal, né? Que eu acredito que foi quando as pessoas sentiram que a pandemia ia se estender, a gente ia precisar se adaptar e as coisas iam ser assim por um bom tempo. Então, a demanda acabou voltando ao normal. Mas os 3 primeiros meses nós batemos recorde de venda e foi, assim, uma surpresa muito, muito boa. Foi muito bacana. Tá todo mundo cantando para se aliviar do isolamento. É isso? Eu acho que isso, Letícia. Eu acho que, por mais que possa parecer supérfluo para algumas pessoas, a questão da ansiedade, a questão da autoestima, a questão do bem-estar também foi colocada em primeiro plano. Então, investir... a música me aliviou, eu não canto, né, mas eu adoro música e a música me aliviou muito nesse período. Nossa, tinha hora que só música para salvar. Eu também tô nessa, eu toco guitarra, então eu fiquei na guitarra ao invés de cantar. Então, exatamente. Eu acho que as pessoas acabaram se dando a chance de desenvolver mais esse lado pessoal para que isso também pudesse baixar um pouco essa ansiedade com relação à pandemia, né, e tudo que estava acontecendo. E antes de pedir para você dar uma amostra aqui para a gente de um exercício de voz, ou de você tocar aí o teclado que está do seu lado, a gente tem um quadro aqui no final do nosso podcast que é onde o empresário ele revela um segredo de marketing. Então, assim, se você pudesse dar uma dica de uma estratégia de marketing para uma pessoa que tem um infoproduto, para ela vender muito esse infoproduto, qual dica você daria para a gente? Da melhor estratégia de marketing que você já aplicou, que deu certo para você? Eu acredito, Letícia, que não existe a melhor estratégia de marketing, porque o marketing ele muda a cada dia. A cada dia eu testo coisa nova. Um pouquinho antes de começar a falar com vocês aqui, eu estava falando com o meu coprodutor e a gente vai começar a testar uma campanha nova, diferente. Então, assim, não acredito que exista uma estratégia eficiente que vai funcionar sempre.
Para cada lançamento, para cada campanha, para cada produto, você precisa testar tudo que você pode. Talvez essa seja a maior dica que eu posso dar para quem está começando. Teste. Teste, teste e teste. Teste cor, teste imagem, teste fundo, teste o texto, teste formato, né? O formato, tudo que for possível. Vídeo. Hoje a gente tem várias ferramentas de redes sociais. Então tem que testar YouTube, tem que testar Facebook, tem que testar Instagram, tem que testar tudo. Porque, de acordo com o seu público, o seu nicho, uma ferramenta vai ser mais eficiente que outra. Então não dá para a gente acreditar que o meu amigo Márcio, lá do canto, está testando campanhas no Instagram e está funcionando para ele, vou testar também. Não adianta. Mas sai caro também testar tudo isso, não é? Porque você tem que ficar investindo em várias plataformas. Mas a vida do empreendedor é isso. A vida do empresário é isso. Você não ganha dinheiro se você não investe dinheiro. Talvez eu tenha passado um período aí de 10 anos da minha vida fazendo tudo sozinho por essa questão financeira. Eu não tinha dinheiro para fazer tudo. Então eu tinha que ganhar 10 para investir 9. Tinha que investir 9 para ganhar 11, para investir 10. Então a coisa do dinheiro ela é muito relacionada com o quanto você quer ganhar também. Quer ganhar R$1.000, você vai ter que investir 800 para entender como acontece o mercado. Muito legal. A gente não vende, eu e o meu sócio, meu coprodutor, nós não vendemos o curso online de graça, não é orgânico. O mercado do marketing digital, para você trabalhar no orgânico, ele leva tempo. Você precisa de muito tempo para isso acontecer. E mesmo assim, se você quer ser encontrado no meio da sua concorrência, você tem que investir grana. Google, Facebook, Instagram, YouTube, aonde você faz o site, pode. Melhora o site, né? Tudo isso. O perfil dos seus compradores, assim, modificaram muito nesses últimos anos? Sim, com certeza. Se a gente for levantar dados de base, como a minha primeira turma, lá em 2013, mais ou menos, era um público mais ou menos de 24 a 38 anos, era um público jovem adulto, de classe média, e que já tinha alguma relação com música e com canto. Hoje o público, ele começa muito mais jovem, eu tenho um público de 16 anos, e vai muito além dos 50 anos. Eu tenho muito público de terceira idade também. Então esse público, ele modifica a cada semestre, a cada ano, a cada tipo de campanha que eu vou fazer. Vai ter que ir mudando a campanha também, né? Vai diversificando a campanha. Tudo. E aí você vai entendendo que para cada público, você precisa de uma imagem diferente, de um texto diferente, de uma chamada diferente, de um tipo de abordagem. Ainda 2021, agora a entrevista vai ficar bem datada, 2021 a gente ainda tem pessoas que têm muito receio com o produto online. Inserir os dados do meu cartão de crédito, puxa, inserir o meu nome, meu CPF, meu Deus do céu, ainda tem muita gente com esse receio. Terceira idade, principalmente. Então, para cada tipo de público, você tem que ter uma abordagem diferente para deixar aquela pessoa mais segura com o que ela está adquirindo. Então, ano que vem você vai vender muito, porque já vai estar todo mundo acostumado a colocar cartão de crédito na internet. Deus te ouça. Merece, você merece, com certeza. Poxa, que legal. Muito obrigada pela sua participação aqui. Estou muito feliz de te conhecer. Estou com vontade de fazer o curso, porque, assim, na verdade, eu já tinha até conversado com a esposa com a Alessandra, a esposa do Marcos, sobre fazer aula de canto, porque eu tenho vontade também. Tenho vontade de me desenvolver nessa área. Fiquei curiosa para conhecer o curso. E aí, queria saber se a gente pode encerrar com alguma música. Você toca teclado aí?
Como é que a gente pode encerrar com música? Posso, claro que posso. E aí é legal falar justamente isso. Ano passado, ano retrasado, 2019, nessa minha transição de carreira, né? Porque eu acabei indo para a parte acadêmica também. Eu acabei voltando para as origens artísticas, e aí voltei a produzir música, voltei a produzir clipe, voltei a produzir material artístico, porque eu acho que nesse momento também tem essa demanda, que já pensando no lado empresarial, empreendedor, nós temos os streaming. O streaming tá aí. Para de pensar. Mas eu acho que é isso. E agora tem o Clubhouse, que o povo precisa treinar a voz para falar no Clubhouse. Lá exatamente. Na nova rede social. Já estou entrando no Clubhouse agora. Vamos fazer um grupo lá, você me chama, tá? Vamos. Convidada ainda. Vamos fazer, vou te convidar. E aí, já pensando no streaming, eu acabei produzindo material artístico, como agora cantor, né? E para conseguir também abrir espaço no streaming. Então, comecei a produzir música, comecei a produzir material artístico para essa parte também, e já abri um perfil do estúdio vocal Márcio Marx lá nos streams, então já pode procurar no Spotify, que tem lá todos aqueles primeiros exercícios que eu lancei lá atrás. Tá tudo disponível lá no Spotify, gratuitamente, para a galera legal. Exercitar, treinar a voz e começar a conhecer o material. Ah, vou lá. Vai. Vou lá conferir também. Vai sim. Deixa eu... Vou dar uma pausa aqui. Deixa eu só me organizar aqui, vou trocar o teclado de lugar para não ficar fazendo de lado aqui para vocês. Espera aí. E aí eu vou aproveitar... que a gente também tá aqui, além de estar no YouTube, a gente tá no Spotify, e aí quem tá ouvindo, quem tá ouvindo gosta, né, de curtir um sonzinho. Legal. Vocês querem uma música em português ou em inglês? Que você tiver mais à vontade hoje para tocar. Tá bom. Então, peraí. Deixa eu colocar aqui. Quanto tempo leva para a gente conseguir ter um resultado? É essa que é a ansiedade de todo mundo, né? Quanto tempo de curso? Com quanto tempo eu vou começar a cantar no palco? Mas sim, para a gente sentir uma diferença, que uns 6 meses? Eu costumo dizer que o mínimo que você vai precisar de tempo é 3 meses, no mínimo, para você estudar, conhecer as técnicas básicas e desenvolver o conhecimento que você precisa. Pelo menos 3 meses, estudando direitinho, né? Tem pessoas que vão levar mais tempo, umas mais, outras menos, mas em média 3 meses é um prazo legal para as pessoas desenvolverem o que elas precisam. E é sério isso, tipo assim, antigamente, não sei, acho que as pessoas iam fazer canto só para cantar mesmo, mas tem muita essa coisa do uso da voz também agora, né, para você fazer palestra, live, podcast, gravar vídeo, enfim, importante também trabalhar a voz para essas novas mídias agora, né? Sim, com certeza, porque no final das contas, a técnica vocal ela não é utilizada apenas para cantar bem, mas é para treino muscular, né? Você exercita uma musculatura para um uso profissional. Então, isso que nós estamos fazendo aqui agora é um uso profissional da voz. Se essa voz ela não está treinada para essa demanda, porque pensa se vocês começarem a fazer entrevista todos os dias, mais de uma entrevista por dia. Isso é uso profissional. Se a musculatura ela não está treinada, ela desgasta e ela cansa. Sim. Legal. E aí esse cansaço pode levar a um desgaste maior, né? Posso? Pode. Obrigada, viu? A gente vai encerrar com sua música, mas muito obrigada por ter participado aqui do nosso Empreender para Crer. Muito obrigado, Márcio. Valeu, hein? Eu que agradeço. Eu vou tocar um pedacinho de uma música chamada Storms, que justamente quem produziu o clipe dela foi o nosso querido Marcos. Ele é o produtor do clipe. Produzimos esse clipe junto. Storms foi lançado ano passado num EP que chama Inside My Skin.
São 3 músicas, depois quem quiser conhecer vai lá buscar no Spotify, e essa música tem a ver com as tempestades que a gente passa. Pode parecer até engraçado, porque o lançamento foi mais ou menos na época da pandemia, mas tem essa relação com as tempestades que a gente vive e que no final, querendo ou não, por mais feia que é a chuva, que é a tempestade, ela passa, vai embora, a gente sacode a poeira, ou a chuva, ou a água, e reconstrói tudo de novo. Então, bora lá. All my life belongs to you, and nothing can break my faith in you. I love you. I need you. The time will tell you how much I appreciate for all that you give me. And now I know that you care for me. You've always treated me well, even in storms, even in when I look into your eyes, I feel peace in my heart. I love you. Stay close to me. The time will tell you how much I appreciate for all that you give me. And now I know that you care for me. You've always treated me well. The time will tell you how much I appreciate for all that you give me. And now I know that you care for me. You've always treated me well, even in storms, even in E aí, curtiu nossa entrevista? Se curtiu, dá um like aqui no vídeo,
se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Então, até a próxima entrevista.